Olá, boa noite. Bem-vindos. Esteve hoje no Palácio Presidencial a vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. No encontro com o presidente João Lourenço, Antoinette Sayé abordou questões relacionadas com as ações em curso no plano da diversificação da economia angolana. A vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional felicitou Angola pelas reformas econômicas feitas até agora. Por enquanto, novos financiamentos estão fora de questão, pois os temas discutidos abrangeram a colaboração entre Angola e o FMI, ressaltando a necessidade de um diálogo constante entre as duas partes. Não foi discutida a questão de algum apoio financeiro à República de Angola, mas todos sabem que tivemos um programa bem sucedido de financiamento à Angola que terminou em 2021 e este programa constituiu o lastro para todas as questões que temos aqui estado a discutir, que têm a ver com o reforço da cooperação e também o aprofundamento do apoio em termos, portanto, das reformas em curso. E este processo de retirada dos subsídios aos combustíveis poderá permitir que o governo canalize o excedente para reforçar o apoio ao setor social. E também acordamos sobre a necessidade do reforço da rede de serviços sociais no sentido de apoiar principalmente as camadas cada vez mais vulneráveis, no sentido de que essas possam sentir que o governo está lá presente, a ter em conta deles. E neste caso, o governo deverá continuar, portanto, a ter um bom programa de comunicação sobre a necessidade do empreendimento dessas reformas, assim como reforçar as outras áreas necessárias para que tais reformas possam refletir na vida dos cidadãos. O FMI encoraja o Executivo a continuar com o combate à corrupção para que seus resultados tenham um impacto direto na vida do cidadão. A visão que o Sr. Presidente tem em relação à matéria de diversificação e a necessidade de continuar esse processo de diversificação, bem como os esforços de combate à corrupção para a criação do ambiente conducente em Angola e, certamente, também ficamos bastante encorajados e garantidos da prioridade que o Sr. Excelência o Presidente da República de Angola empreende em matérias de educação, criação de educação de qualidade e as capacidades e valências necessárias no sentido de continuar a fazer com que a educação avance e tais reformas possam ter, digamos, algum resultado positivo. Em tudo isso, nós confirmamos a Sua Excelência o Presidente a disponibilidade do Fundo Monetário Internacional em continuar a apoiar. E ainda hoje o Presidente da República abordou o estado das relações bilaterais com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. Num telefonema que aconteceu à meia da tarde desta quarta-feira, os dois chefes de Estado trataram também de questões regionais. Girassol, jornal e edição de quarta-feira. Outros destaques: Angola e União Europeia, perspectivas no quadro geral de cooperação, foram hoje abordadas aqui em Luanda. Serviços na função pública, movimento no primeiro dia da paralisação convocada pela Central de Sindicatos. MAPTES, novo posicionamento sobre a greve geral e garantia de disponibilidade para melhorar a resolução. O ILA, preços altos de medicamentos diversos no mercado, preocupa a população. Fenómeno da proliferação de seitas religiosas no país. Ministério da Cultura e Turismo aprimora a estratégia de controlo. Dinheiro falso no mercado financeiro. O BNA chegou a detectar em 2023 mais de 2.500 notas. Produtividade nas empresas. Encontro de reflexão junto a mulheres do setor mineiro em Luanda. Dúvidas e certezas hoje com reflexões em torno do desafio do metro de superfície para Luanda. Atualidade no resto do mundo e novidades do desporto nacional e internacional é o melhor da informação. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política.
contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O Selo da Verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. O quadro atual da parceria entre Angola e a União Europeia foi hoje abordado durante uma audiência que a vice-presidente da República, Esperança da Costa, concedeu à embaixadora e chefe da delegação da organização em Angola. A União Europeia desenvolve no país um plano de parceria com fundos avaliados em mais de 275 milhões de euros, assim está certo, para diversificar a nossa economia, a governança e outras áreas. Durante o encontro foi analisada a parceria estratégica entre Angola e a União Europeia, que assenta, entre outras, nas áreas do ambiente, alterações climáticas e segurança regional. Na área do ambiente e das alterações climáticas, há alguns já em curso neste momento. A linha para 2021-24 é de 275 milhões de euros, nas 3 grandes áreas prioritárias que foram definidas com o Governo: diversificação económica, governança e desenvolvimento humano. E agora, para 2025-27, os outros 3 anos que faltam para cumprir o orçamento de 21 a 27, ainda está por definir o valor. A audiência, em que participou também a Ministra do Ambiente, acontece numa altura em que no plano ambiental já existem projetos em curso, nomeadamente nos domínios da economia azul, economia circular, sociedade civil, justiça e governança. Relativamente ao ambiente, estão em curso projetos que visam preservar as áreas protegidas ao longo do corredor de Lobito. Com a União Europeia estamos a trabalhar num projeto voltado para o corredor de Lobito, com incidência nas áreas de conservação, onde vamos trabalhar incluindo o Parque Nacional da Quissama, a reserva da Chimalavera, do Luando. Conseguimos também incluir Cangandala e assim termos também uma outra dinâmica a nível das nossas áreas de conservação, em alguns dos parques. Em relação, por exemplo, às áreas protegidas, foram assinados pela senhora comissária Urpilainen, quando cá esteve em fevereiro. São 45 milhões para as áreas protegidas ao longo do corredor do Lobito. No campo da economia circular, o projeto com a União Europeia visa contribuir para o banimento do plástico, fazendo recurso à recolha seletiva e a instalação de ecopontos. Temos também na área de economia circular, que vai tudo o que tem a ver na região de Luanda e arredores, de tratamento de resíduos sólidos e, portanto, com a reciclagem, toda a economia circular à volta dos resíduos. A parceria, no que toca à economia azul, pretende contribuir para uma atividade pescatória sustentável, quer no apoio à pesca tradicional, como no equilíbrio da pesca industrial, com foco na proteção da biodiversidade marinha. Os serviços estão mesmo paralisados de forma parcial na função pública. Os sindicatos não recuaram na decisão de greve. Aqui em Luanda, muitos funcionários não saíram para os respectivos locais de trabalho, mas são também igualmente muitos os que não aderiram à greve. Uma quarta-feira que parecia normal, mas não. Logo às primeiras horas, o alívio do trânsito nas principais artérias da cidade capital já dava sinais de que algo estava a acontecer. A resposta veio imediatamente. A greve iniciada pelas centrais sindicais era o pano de fundo por trás do ligeiro desafogamento que a cidade registava. Para constatar, nossa equipa de reportagem passou por algumas instituições e apurou que o cenário era diferente do habitual. Na Conservatória do Registro Civil da Maianga, apenas os serviços mínimos estavam em funcionamento. Bem no momento em que tentávamos ter acesso ao interior da conservatória, os serviços tinham sido interrompidos temporariamente. Já no posto de identificação dos combatentes, até às 9h30 da manhã, os serviços estavam paralisados. Quem neste horário chegou teve mesmo que abortar o plano, já que o posto não funcionava. Seguimos para a 4ª repartição fiscal de Luanda, no município de Talatona, onde os trabalhos decorriam na normalidade. Quem muito esperou para ver a sua preocupação resolvida junto da instituição, conseguiu finalmente solucionar o problema.
É o caso desta contabilista. Nós tínhamos um problema, nós não conseguíamos tirar a matriz, que era para fazer o pagamento do IP, que temos que pagar até o final deste mês. E o portal não conseguia emitir a nota de liquidação, então tive que vir ao balcão, que é para poder ter a nota de liquidação e fazer o pagamento também. Eu só tenho que preencher a ficha, aguardar a sua vez e o processo, dependendo do trabalho que tu tens a solicitar, está a ser rápido. Este empresário que encontramos à saída do Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, SIAC, não teve a mesma sorte. Eu fui multado no dia 19, por detrás do Arquivo Nacional, através do agente regulador de trânsito, e vim cá hoje para regularizar a situação da minha carta, incluindo a documentação da viatura. Está toda retida. Posto cá, o agente da polícia, que está logo na entrada da DNTV, aqui dentro do SIAC, disse-me logo que não é possível atender o senhor porque este serviço não está em funcionamento. Não estão a trabalhar. Exemplo disso está aqui, isso é uma multa. Do SIAC passamos pelo Tribunal da Comarca de Belas. Lá, o movimento era fraco, já que a instituição começou o dia quase que parado. Fontes anónimas contaram-nos que os trabalhos não estavam a funcionar na plenitude, ou seja, poucos estão em atividade. Na província da Huila também nem todos os funcionários aderiram à greve. A paralisação dos serviços neste primeiro dia foi mais notória no setor da educação. A maioria dos alunos teve que voltar para casa. Os professores estão de braços cruzados. Os trabalhadores de várias instituições públicas da Huila aderiram esta quarta-feira à greve convocada pelas centrais sindicais nacionais. Escolas do ensino geral e superior, hospitais, serviços de identificação civil criminal e registros são os com maior nível de adesão à paralisação, segundo o secretário provincial da CGSILA. Nós estamos a fazer até aqui uma avaliação positiva, tendo em conta o nível de aderência que ultrapassa as expectativas, tendo em conta as outras fases que já observamos, principalmente no setor da educação. Importa dizer que até o gabinete provincial, os funcionários do gabinete provincial também sentiram-se forçados, desta vez, a aderir à greve. Hoje, pela situação que nós vivemos, não é preciso que alguém, um líder sindical, faça a mobilização dos funcionários. Cada um, a realidade que vive em casa é que ele mobiliza para aderir à greve. Em relação àquilo que é a nossa área que nos toca, da CGSILA, nós temos o ensino superior, também aderiram, temos a ANRT, que também aderiram do seu jeito, tendo em conta a especificidade de cada instituição. É o vosso caso, jornalistas, recebemos a informação dos acertos que terão feito, como é que teriam observado essa greve. São essas instituições que nós controlamos em termos de CGSILA. Os jornalistas da província estão solidários e apoiam a greve, mas nesta primeira fase não vão parar de trabalhar para garantir cobertura total ao evento. O Sindicato de Jornalistas a nível nacional e na Huila em particular optou por dar todo o tratamento noticioso àquilo que é a greve dos profissionais ou da função pública, porque achamos que nós ganhamos mais nesta primeira fase, dando cobertura a este movimento reivindicativo, e só numa segunda fase é que nós poderemos paralisar. Nesta primeira fase, vamos apenas nos limitar a apoiar a greve, cobrindo aquilo que são os distintos momentos deste processo reivindicativo. E na província do Ambo foi igualmente o setor da educação o que mais lidou com as portas fechadas neste primeiro dia de greve. O cenário foi surpreendente para muitos pais e encarregados de educação, que apesar de informados, esperavam pelo contrário.
Fique em casa é o apelo a que os alunos encarregados de educação se depararam na manhã desta quarta-feira. Eles estão convictos e têm certeza de que só desta forma, paralisando todos os serviços a nível do país e da província do Huambo em particular, portanto, poderemos então forçar do Executivo os pontos fraturantes do caderno reivindicativo. Portões encerrados, salas fechadas. A greve é uma realidade e para muitos pais e encarregados de educação foi uma surpresa. Realmente estou muito triste com isso porque as crianças estão a fazer provas e isso impede as crianças alguma coisa. Então está mesmo mal. Eu no momento não tenho informação acerca da escola. Só vim cá para trazer a criança. Agora estamos a encontrar a situação assim, então tá mesmo mal, tá mal. Eu saí de casa que é para levar as crianças à escola, enquanto a porta está fechada. E não sei como é que está a se passar. Como é que começa as provas na segunda até quarta-feira não tem aulas. Os sindicalistas falam em 3 fases da continuidade da greve, caso não sejam atendidos os pedidos do caderno reivindicativo. A primeira fase é esta que começa exatamente hoje, de 20 até 22. Portanto, estamos a falar até sexta-feira. Os trabalhadores devem ficar em casa. Nós, os delegados, estamos a fazer o trabalho de ronda e também de resolução de um ou outro conflito que possivelmente possa existir. A segunda fase será de 22 a 30 do mês de abril, próximo mês. E a terceira fase de 3 a 14 do mês de junho. Este é o cenário em muitas das escolas por onde passamos na cidade do Huambo. Estamos em greve, é o letreiro que está estampado nos portões das diferentes instituições de ensino. Nos encontramos na escola primária número 54, 28 de agosto, na Rua do Comércio. Aqui o cenário não é diferente, os alunos compareceram, mas os professores estão em greve. As portas estão encerradas até o dia 22 de março. O porta-voz da Central de Sindicatos reafirmou que a greve, numa primeira fase, vai estender-se mesmo até o dia 22 de março. Adriano Manuel voltou a defender a proposta de um salário mínimo nacional fixado, de forma geral, em 100 mil kwanzas. Após um período de negociações considerado sem resposta, as centrais sindicais angolanas deram hoje início à primeira fase da greve geral, que deve durar 3 dias. O sindicato alega que desde a entrega do caderno reivindicativo ao governo, o coletivo que representa os trabalhadores angolanos não recebeu outra proposta que os fizesse recuar na decisão tomada. A greve começou efetivamente hoje, mas mesmo assim temos uma aderência boa. Essa greve vai até sexta-feira. A primeira fase dessa greve vai até sexta-feira. Temos a segunda fase que vamos para abril. E na sexta-feira nós vamos reunir, vamos avaliar a aderência, vamos fazer uma avaliação do que é que esteve mal, do que é que esteve bem. Já começamos a identificar algumas coisas, vamos aprimorar melhor e queremos ter certeza que na segunda fase vamos ter uma aderência maior. A greve, que teve início às 7 horas desta quarta-feira, é, segundo o sindicalista, uma decisão que pode influenciar na melhoria da situação de vida de muitos angolanos, já que defendem que um aumento salarial mínimo de 100 mil kwanzas traria alívio no bolso de muitas famílias. O salário mínimo nacional é de lei. É claro que existem algumas instituições que não têm possibilidade eventual de pagar o salário mínimo nacional. Essas instituições poderão negociar com seus trabalhadores no sentido de, dado o volume de receitas que essas instituições têm, até onde eles podem pagar. Nós estamos flexíveis a isso. O que o governo tem passado, o que nós estamos inflexíveis, não é real. Até porque, se inicialmente nós estávamos a cobrar, ou estávamos a solicitar um salário de 250 mil, nós hoje estamos a pedir um salário mínimo de 100 mil, que em condições normais não satisfaz a necessidade das pessoas. Ainda assim não satisfaz, mas é o que nós estamos a pedir. E, por sua vez, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social mantém o posicionamento de que o país não tem condições financeiras de assumir a proposta apresentada pelos sindicatos. Garante
que continua aberto para as negociações e apela a um máximo de bom senso da parte dos sindicatos. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garante que está em andamento um trabalho que visa a criação do roteiro sobre as grandes preocupações da administração pública, com particular ênfase para o salário mínimo nacional. Segundo este representante do MAPTES, a partir de agora, os grupos técnicos que trabalham para a revisão do salário nacional têm a missão de trocar informações sobre o processo com os sindicatos. Alan Sicato diz que no próximo ano, em toda a função pública, será feito um aumento salarial na ordem dos 25%. Temos 4 anos para estruturar toda a remuneração da administração pública, para ver se, portanto, definitivamente deslocamos, portanto, deste contexto de aumentos muito pontuais e circunstanciais. Se este roteiro levar mais tempo do que era previsto, a partir de 2025, antevê-se, portanto, um incremento do nível de rendimento de toda a administração pública na ordem de 25%. Ou seja, estas discussões de parte a parte é, no fundo, ainda hoje, os principais pontos em que o diálogo continua a ser necessário. Por isso, portanto, os 40 dias de diálogos que ainda estão a correr é, no fundo, para se afinar, portanto, essas propostas que, no fundo, sinalizam um pouco a flexibilização das duas partes ao longo destas negociações. O técnico do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social adianta alguns avanços registados até agora nas negociações com as centrais sindicais. O Conselho de Supervisão do Fundo Nacional para o Emprego vai ter um integrante, portanto, o representante tanto dos sindicatos trabalhadores. Para o mandato de 2026, portanto, a Segurança Social vai ter um administrador, portanto, também indicado pelas centrais sindicais. Também fez um avanço muito grande em relação ao empoderamento do grupo de estudo do salário mínimo, onde o sindicato já é parte, mas se estendeu este grupo para estudar toda a estrutura salarial, portanto, do mercado de trabalho. Tivemos avanços muito bons. Por exemplo, as prestações de segurança social, quer seja abono de família, o subsídio de morte, todas essas rúbricas foram incrementadas, portanto, na ordem de, portanto, entre 200% a 300%. Estes têm efeitos imediatos. E sobre o rendimento, portanto, conseguiu-se encontrar consenso quanto aos subsídios, portanto, de deslocação para trabalhadores que estão a distrito, portanto, nos municípios mais afastados das capitais provinciais. Quanto à exigência dos sindicalistas para o aumento salarial em até 100 mil kwanzas para todas as empresas, o representante do MAPTES diz que o diálogo tem sido permanente com as entidades empregadoras, mas reitera que as micro, pequenas e médias empresas não têm capacidade para atender à solicitação dos sindicatos. O feedback que temos, quer das empresas, portanto, pequenas e médias empresas, é de que o diálogo deve se centrar num contexto em que não vale apenas o trabalhador, não vale apenas a parte do executivo, mas vale essencialmente as empresas que são essas, portanto, geradoras de riqueza. E é neste contexto que o diálogo continua, a concertação continua e, portanto, calculamos que os 40 dias poderão ser suficientes para conseguirmos, portanto, juntar esse único ponto que ainda temos, já que todos os outros, que também são estruturantes, conseguimos fechar o gap que nos separava. E o movimento nas paragens durante o dia de hoje não teve grandes alterações, apesar da greve aqui na capital do país. O fluxo de passageiros foi o normal. Nas horas de ponta, em grandes paragens, chegaram mesmo a se registrar em enchentes. Mesmo com o aumento dos transportes públicos em Luanda no ano passado, as paragens continuam lotadas, especialmente nas horas de ponta. A demanda de passageiros supera a quantidade desse meio de transporte que circula na cidade. Garcia Bílio é morador do município de Viana e diz que tem que acordar às 4 horas para dar tempo de levar o filho à escola e chegar ao trabalho às 8 da manhã. Não são suficientes, porque só de maneiras que ele carrega o mesmo já dá para entender que não é suficiente. Na verdade, o jeito que carregam nos levam nem já os bois, apertadíssimos mesmo, então é sinal que indica que não são suficientes mesmo. Bom, eu acreditava que poderiam melhorar mais no caso da escala dos autocarros. Eu acordo mais ou menos 4h30
Acordo com o meu filho, porque o meu filho até 7h30 tem que estar na sala de aula, estuda também aqui. Então acordo 4h30 até me preparar, saio em casa às 5h10. Domilda Diogo, também moradora de Viana, está na paragem à espera do transporte público e faz um apelo. Não é suficiente e eu ouvi dizer que tem muitos autocarros. Por isso é que estamos até muitos roubos. O conselho que eu deixo é que aumentem mais os autocarros e, conforme o outro já disse, que o movimento de escala tem que se melhorar. Segundo o porta-voz da empresa de transportes Tegul, a companhia trabalha com todos os autocarros na rua, mas informou que não estava disponível para gravar uma entrevista. Uso da cocaína na Europa. Novo estudo. Detalhes em destaque. Mais à frente, voltamos a passar pela Huila, onde a população está preocupada com os preços altos de medicamentos no mercado. A falta de regulação dificulta o processo de assistência médica. Para muitos casos, e na farmácia ou no mercado paralelo, está difícil encontrar medicamentos a preços acessíveis. O elevado preço dos medicamentos preocupa a população da província da Huila. São principalmente os remédios para doenças crónicas, aqueles cujo custo está fora do alcance de muitos dos pacientes. É complicado nós assistirmos, de facto, os cidadãos, outros, que padecem de várias patologias e têm receitas, recorrem às farmácias que existem na nossa província. Os preços não estão fáceis para qualquer pessoa. Algumas têm possibilidade, conseguem comprar, outras acabam por não fazer as doses indicadas pelos médicos. Está muito alterado, uma vez que a população é extremamente pobre, não temos o recurso total, né, para adquirir o produto. Eu, pelo menos, eu sou técnico de saúde, eu quando receito uma medicação para alguém, eu faço a descrição, esse aqui é português e esse aqui é normal. Então, depende muito do bolso do camarada, mas na farmácia portuguesa está mesmo elevadíssimo. Temos estado a notar preços exorbitantes, assim podemos chamar, pois que cada estabelecimento, ao que se vê, tem estado a praticar os seus respectivos preços, o que realmente complica-nos, principalmente para aqueles que têm dificuldades em adquirir os tais medicamentos. O próprio Estado devia fazer alguma coisa, devia existir de facto farmácias mesmo do Estado para subvencionar o preço dos medicamentos, para facilitar a vida de alguns cidadãos que não têm condições de suportar receitas. O diretor do Gabinete de Desenvolvimento Integrado disse que tem sido feita a fiscalização às farmácias, mas que fica difícil detectar especulação, já que os medicamentos estão no regime de preços livres. Quando nós temos essa atuação às farmácias, um dos problemas que temos nos deparado é a questão dos preços, que tem a ver com a venda dos fármacos. Fazer referência aqui que a venda de fármacos é regulada pela lei dos preços livres, não é? Então daí a existência de preços variados de estabelecimentos por estabelecimentos. Mas isso não nos dá, não é, todo o conforto para que os estabelecimentos de venda de fármacos pratiquem preços à margem, ou seja, preços especulativos. Agricultores associados em cooperativas na província de Cabinda estão a ser capacitados em matéria de utilização de equipamentos de grande porte. A iniciativa das autoridades está focada na melhoria dos níveis de produtividade e decorre em 4 municípios da província. O fomento da agricultura em Cabinda está a evoluir de forma considerável nos últimos tempos. Apesar de alguns constrangimentos constatados pelos agricultores em termos de manuseamento da terra, até aqui a avaliação é boa. Para dinamizar este processo, os agricultores e responsáveis das cooperativas em Cabinda recebem informação do uso dos equipamentos para a produção agrícola. O projeto enquadra-se no âmbito da cadeia de valores, que tem estado a acudir cooperativas ou indivíduos com iniciativas de cultivo do campo.
São mais de 40 técnicos que participam da formação, que teve como objetivo conhecer as formas mais adequadas do uso das máquinas com vista a favorecer mais a produção agrícola nas comunidades. Os participantes acreditam que a formação é importante e é uma mais-valia na criação de habilidades. Eu acho muito bem essa nossa formação. São luzes vastas que estamos a adquirir, porque dia de hoje a ciência está muito evoluída em relação aos anos passados. Vamos pôr em prática os nossos campos e peço também ao nosso governo, essas formações não podem parar, são reciclagem que nós estamos a adquirir, muita inteligência mesmo, uma visão muito ampla. Até agradeço muito daquilo que o governo fez, porque já vai me facilitar o trabalho do campo. Eu tenho trabalhador que trabalha comigo, às vezes quando estou doente, por lhe formar para não parar na semana sem trabalhar no campo. Alexandre Macosso, chefe do Departamento da Agricultura, disse que a formação visa capacitar os beneficiários em termos do uso e formas de conservação dos equipamentos. São equipamentos que foram aquisitados pelo projeto de cadeia de valores. São equipamentos praticamente nós em cabine não usamos aquilo, é uma novidade. Então é uma necessidade que haja um treinamento aos nossos técnicos e alguns produtores ou líderes das ECAs para poder aprender como montar esse multiplicador e como usar também. Esse equipamento, em princípio, é para auxiliar a preparação das áreas, nossas áreas manuais, porque não são tratores, são equipamento pequeno, não é, mas vai auxiliar, aumentando pequenas áreas de produção, vai também aumentar a produção. A formação contou com a presença dos técnicos, agricultores e responsáveis das cooperativas dos 4 municípios da província de Cabinda. O fenómeno da proliferação de seitas religiosas em Angola voltou a ser debatido aqui na capital do país, com líderes de diferentes denominações religiosas. O Ministério da Cultura e Turismo promete levar a cabo em breve uma campanha de objetivo para identificar as igrejas que atuam de forma ilegal no território nacional. A proliferação das seitas religiosas em Angola, o abuso sexual a mulher e crianças, acusações de feitiçaria e outras práticas que têm desestruturado muitas famílias envolvendo pastores, estiveram em análise nesta terça-feira, no primeiro encontro estratégico e de concertação com a liderança religiosa. Algumas atividades de algumas igrejas é a ver com a nudez da mulher, com a exploração sexual, enfim. Então, nós fizemos esse encontro de análise, escutação e reflexão para criarmos mesmo um espaço de diálogo, de educação e de ética e, por outra, também para criar uma comissão de trabalho que vai poder trabalhar daqui para frente sobre essas questões e provavelmente será criada uma comissão ou um conselho de auscultação para juntos analisarmos, como fizemos hoje, sobre esses fenômenos e qual saída, qual é o caminho, qual é a meta para evitar. Sabe que hoje a religião também constitui motivo de grandes desafios e que devem ser acompanhados por aquele que tem a responsabilidade, como o Estado, o governo nesse caso, e ouviu-nos nas preocupações, da forma como as igrejas atuam, às vezes, nesse momento. A igreja, a palavra de Deus, tornou também um negócio, e às vezes esse negócio é muito mal levado e causa problemas na sociedade. Os líderes religiosos e o Ministério também analisaram a expansão do islamismo em Angola. Angola é dos últimos países no mundo que está, digamos assim, a acolher esses irmãos muçulmanos, que não devem constituir medo, desde que, de facto, aprendam a respeitar também o modo como nós vivemos, o modo como nós rezamos, o modo como nós convivemos. Agora, o que não podemos aceitar são aquelas tendências que podem veicular violência, intolerância religiosa, o sincretismo religioso, todas essas formas de rejeição do outro, de rejeição do convívio, de rejeição da alteridade, são formas que devemos nos prevenir para que amanhã, pois, não tenhamos uma sociedade violenta, uma sociedade que não se assuma como tal. O Ministério da Cultura e Turismo pretende criar mecanismos para maior controlo das igrejas no país.
ficou aqui a ideia de, depois deste fórum, a criação de uma comissão permanente de reflexão para acompanharmos este fenómeno. Ficou também aqui a ideia da realização, muito em breve, agora no mês de abril, do terceiro fórum do fenómeno religioso do Instituto Nacional para os Estudos Religiosos, e para que, na verdade, continuemos a abordar as questões e tenhamos alguma solução. Também foi aqui anunciada uma operação resgate, uma operação que vai trabalhar no sentido de identificar aquelas confissões religiosas que não estão legais, aquelas que estão, de facto... Regresso da informação, olhos fora de porta. A primeira mulher a concorrer à presidência inspira esperança no Senegal. O assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional que tem desenvolvimento hoje da Edna Firmino. Edna, aqui já está. Boa noite. Olá, Kina. Olá, Simeão. Boa noite. Olá. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. A única mulher candidata presidencial do Senegal tem poucas hipóteses de vencer as eleições deste domingo, mas os ativistas dizem que a sua presença por si só está a ajudar a avançar uma campanha de décadas para alcançar a igualdade de género no país da África Ocidental. Anta Babacar, de 40 anos, é uma voz tanto para as mulheres como para os jovens. A Anta prometeu criar milhões de empregos e um banco para as mulheres e as apoiar na sua independência econômica. Outros destaques internacionais acompanham. O Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, está a ser atingida por uma intensa onda de calor, o que levou o governo a ordenar o encerramento de todas as escolas durante 2 semanas. A empresa responsável pelo clima no Sudão do Sul informou nesta quarta-feira que as temperaturas vão subir aos 45 graus Celsius. A decisão surge no momento em que o país enfrenta a violência contínua, os impactos das alterações climáticas e um recente aumento de refugiados que atravessam a fronteira vindos do Sudão. Os residentes de Juba enfrentam preços inflacionados de gelo e água, medida para dar resposta ao calor intenso. 12 mineiros foram mortos e 8 resgatados após uma explosão numa mina de carvão no sudoeste do Paquistão, informaram as autoridades nesta quarta-feira. Um vídeo fornecido pela Autoridade Provincial de Gestão de Desastres mostrou pessoas e ambulâncias do lado de fora de um hospital em Arnai, onde ocorreu o acidente. O diretor de resgate da Autoridade Provincial de Gestão de Desastres, Abdul Ghani Beloche, disse que as equipas recuperaram 12 corpos e que os sobreviventes foram levados ao hospital. O inspetor-chefe de minas da província garantiu que 20 mineiros estavam dentro da mina quando ocorreu uma explosão de gás metano. Ezequiel Alexandre, um suposto líder de um grupo que escapou recentemente da prisão principal de Porto Príncipe, no Haiti, convocou os seus apoiantes na terça-feira para retomar o controlo da comuna de Carrefour, perdida para um grupo inimigo após a sua prisão. Ezequiel Alexandre fugiu da penitenciária nacional no início deste mês. Ele tinha sido preso em junho de 2022 por suposto envolvimento em atos que incluem assassinato, posse ilegal de armas de fogo, estupro e assalto à mão armada. O primeiro-ministro haitiano Ariel Henry anunciou na semana passada que renunciaria assim que o Conselho, composto por 7 membros votantes e 2 observadores de diferentes coligações políticas e setores da sociedade, estivessem em funcionamento. Entretanto, a capital ficou paralisada devido à eclosão de novos ataques, incluindo o incêndio na prisão principal, que dias antes tinha sido esvaziada de prisioneiros, e na residência do chefe da Polícia Nacional. Está contada a atualidade internacional. Kina e Simeão, boa noite. Continuação do último jornal. Boa noite, Edna. Obrigada. Bom descanso, Edna. Agora, detalhes sobre um estudo recente que avaliou vestígios ligados ao uso da droga do tipo cocaína na Europa. Os resultados dão conta de que houve um aumento na utilização em 50 cidades do velho continente. E prova disso é que foram detectados vestígios em águas residuais. Dados indicam que em 50 das 88 cidades onde foram realizadas as investigações, o consumo da cocaína registra aumento. Os vestígios foram encontrados nas estações de tratamento de águas residuais,
o que denuncia uma tendência crescente do consumo da droga. Desde 2011, o estudo Water Analysis and the Drugs, publicado pelo Grupo Europeu SCORN, em colaboração com o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, foi realizado em 24 países e 88 cidades. Entretanto, no estudo foram analisados também dados de países como Nova Zelândia, Brasil e Estados Unidos. Foram mais de 55 milhões de pessoas analisadas para detectar vestígios de 5 drogas estimulantes ilícitas. As principais conclusões do estudo apontam que os resíduos de cocaína nas águas residuais continuam a ser mais elevados nas cidades da Europa Ocidental e Meridional. Todavia, foram detectados também vestígios na maioria das cidades da Europa Oriental. De acordo com o estudo, a monitorização das águas residuais é um indicador de vanguarda valioso que permite alertar precocemente para ameaças emergentes à saúde e para a mudança de tendências. Produtividade nas empresas. Mulheres. Voto de compromisso. Em destaque. Mais à frente, por enquanto, o Banco Nacional de Angola, que promete continuar a apostar na criação de medidas que visam uma maior segurança do mercado financeiro e combater ao máximo o fenómeno de contrafação de moeda. O Banco Central angolano chegou a detectar no ano passado mais de 2.500 notas falsas de kwanzas que estavam em circulação no mercado. As mais visadas são as cédulas de 5.000. Atualmente estão em circulação, entre notas e moedas emitidas pelo Banco Nacional de Angola, 780 mil milhões de kwanzas. Do referido montante, 590 mil milhões de kwanzas estão em posse da população, que se tem mostrado preocupada com o estado de conservação dos valores levantados nos ATMs. Estranhei pelo fato de ir ao ATM e me deparar com uma nota de 5.000 em péssima conservação e veio rasgada e também usada e fiquei assim a perguntar, mas como uma nota que pode vir do ATM viria dessa forma? É como se a mesma estivesse no bolso de uma calça e lavassem a calça, então ela tivesse a perder cor. Até agora não fiz uso da mesma. É motivo de preocupação que isso era mais para os gerentes, né, que colocam os valores no ATM, que eles devem ter mais cuidado, mais controle, que não pode colocar aquilo que não deve se usar. Então deve colocar aquelas boas notas para que as pessoas consigam usar normalmente, do que colocar aqueles valores que eles acham que já está mal conservado e usam, colocam no ATM e quando alguém vai lá tira e traz as dificuldades ou transtorno no meio da sociedade. Um assunto que já é do domínio do Banco Nacional de Angola, segundo o seu governador, Manuel Tiago Dias. Nós temos uma política da nota limpa e, naturalmente, com os bancos comerciais estaremos também sempre atentos. Também no âmbito da nossa função de supervisor, é óbvio que estaremos atentos a este tema. O gestor avançou por outra que as notas com maior valor são as mais tentadas para a contrafação, sendo que em 2023 o BNA registrou mais de 2.000 notas de 5.000 kwanzas falsificadas. No ano passado, nós tivemos o registro de 2.500 notas contrafeitas. É um tema preocupante para o Banco Central, mas ainda assim parece-nos algo insignificante, uma vez que nós temos 500 milhões de notas em circulação nas diversas denominações. Manuel Tiago Dias explica os mecanismos usados pelos malfeitores. Essas tentativas são muito rudimentares, são feitas essencialmente através de fotocópias. E podem ser detectadas a olho nu, detectadas pelos bancos comerciais, das nossas delegações regionais, como aqui na sede. O número 1 do Banco Nacional de Angola fez esses esclarecimentos durante a apresentação da nova nota de 5.000 kwanzas que entra em circulação nos próximos dias e traz elementos aprimorados de segurança. Entre as novas características, a introdução do filete de segurança de forma entrelaçado,
o tom mais forte da máscara bacama e o tipo de papel fiduciário mais resistente. As alterações visam evitar a contrafação da moeda. E no quadro Especial Mulher, dedicamos hoje especial atenção ao assunto relacionado com a produtividade nas empresas, que juntou hoje a mesma mesa, mulheres do setor mineiro. O encontro aconteceu aqui em Luanda. A maternidade e a carreira profissional não deveriam representar um dilema para as mulheres. Licença de maternidade versus redução de desempenho, como fazer esse equilíbrio sem ferir a produtividade nas empresas mineiras, foi o tema do segundo encontro do setor que aconteceu nesta quarta-feira em Luanda. Maternidade para qualquer mulher é um desafio, desde já. A gente sabe que, não sou médica, mas a medicina diz todas as transformações ou fala de tudo que a gente passa quando está grávida e quando tem de amamentar e até quando é que está pronta a começar a pensar, dizer que estou um ser mais normal, diferente daquilo que eu era antes, né? Sendo mineira, obviamente eu tenho a parte psicológica para gerir, da ausência do meu filho. Existe uma grande pressão de que a mulher retorne ao trabalho tão logo quase ou termine a licença de maternidade, porque muitas delas têm funções chaves e estas funções, dada também a competência profissional de cada uma delas, é de difícil supressão por parte do empregador. E então reconhece-se que há uma grande pressão à volta disto. O responsável do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social assinalou que é necessário inspeção e fiscalização constantes para garantir que as leis sejam cumpridas. Há necessidade de se realizar diligências inspectivas. Dali vem a Inspeção Geral do Trabalho, que tem a função específica de garantir que os empregadores respeitem os direitos que estão na lei e que são reservados aos trabalhadores. Portanto, é um exercício que é contínuo. Há necessidade da fiscalização contínua, não basta estar escrito na lei que o direito acontece automaticamente, não. Sentimento de culpa pode ser um dos transtornos psicológicos de uma mãe que passa muito tempo no trabalho. O sentimento de culpa nas mulheres africanas é algo aterrorizador. Além de terem a perca de cabelo, a perca de brilho, porque o tom, a pele modifica, tem ainda o título de serem mulheres incompetentes. Isso só nós olhamos quando vemos alguém que o filho está na cadeia, como é que a mãe fica. Hoje o consumo de álcool vem acompanhado um pouco com este sentimento de culpa. Eu não fui capaz, eu não consegui ser boa mãe. Então, imagina uma mulher dessas na linha da frente, destrói a nação. O evento reuniu líderes, empresários, mulheres profissionais do setor geológico mineiro, academias, assim como o público em geral. Já se encontram na província do Ambo os restos mortais do músico Justino Randanga, que vai enterrar amanhã no Bailundo, a sua terra natal. Justino Randanga faleceu aqui em Luanda, vítima de doença aos 55 anos. O repórter Fidel Custódio acompanhou o momento da chegada da urna com os restos mortais do músico e junta-se a nós com mais detalhes. Fidel, boa noite. Viva! Boa noite, companheiros, boa noite ao telespectador do Girassol Jornal. Já se encontra na província do Ambo os restos mortais do músico Justino Randanga e vai amanhã enterrar na sua terra natal, no município do Bailundo, província do Ambo. De acordo ao programa que tivemos acesso, após chegar ao Ambo, o Justino Randanga, os restos mortais foram então encaminhados para o Hospital Geral do Ambo, seguiu para a sua residência no bairro Santeria e está a urna neste momento no pavilhão Osvaldo de Jesus, Serra Vandunem, onde também várias homenagens poderão ser feitas ainda no dia de hoje. Portanto, a alteração ocorreu
por conta também do atraso à chegada dos restos mortais de Justino Andanga à província do Ambo, inicialmente previsto para as 15 horas, mas aconteceu apenas no final do dia, ao cair da noite, mesmo por volta das 18 horas e 15 minutos, com o devido protocolo militar merecido, já que também era, além de músico efetivo da Polícia Nacional de Angola, colocado no comando provincial do Huambo. Justino Andanga faz a diferença no mosaico cultural, sobretudo por enfatizar a realidade social, cantando na língua nacional Umbundo. Boa noite a todos que nos acompanham a esta hora e neste canal televisivo. Dizer que o momento é de bastante tristeza. A classe artística do Huambo, os fãs do Andanga e a sociedade em geral não esperava receber o Andanga nessa condição, vir numa urna em condição de cadáver. Nós esperávamos receber o Andanga, por exemplo, se tivesse a trazer um prêmio para nós, sobre levar o nome do Huambo além fora, além fronteiras. Conseguiu mostrar através da língua Umbundo e unir os angolanos de Cabinda Cunene, independentemente de que língua eles falem, mas o Andanga conseguiu mostrar que Umbundo transmitiu-se mensagem. Obrigado, bem-vindo Serafim Tchini. Continuará o programa amanhã no pavilhão Osvaldo de Jesus Serra Vandune, as homenagens que serão feitas por diferentes entidades, o Governo Provincial do Huambo, a UNAC também terá um momento para esta homenagem, verá um momento músico-cultural onde diferentes artistas vão interpretar e cantar Justino Andanga. Nesta quinta-feira, portanto, a partir do pavilhão Osvaldo de Jesus Serra Vandune, com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio a partir do Huambo. Saudações. Boa noite, Fidel Custódio. E voltamos a falar de Angola e União Europeia. A União Europeia que reafirma a sua disponibilidade em continuar a apoiar os projetos de sustentabilidade ambiental no quadro da parceria existente com o nosso país. O assunto foi motivo de conversa hoje no encontro que a embaixadora da União Europeia em Angola manteve com responsáveis do setor do ambiente. Sustentabilidade ambiental e alterações climáticas dominaram a mesa redonda entre gestores, engenheiros ambientais e a comunidade académica. Durante o encontro, muitas foram as preocupações levantadas. A questão do tratamento adequado que deve-se dar aos resíduos sólidos. Como se diz que a vida faz-se nos municípios, a questão da gestão de resíduos deve ser municipalizada, mas obviamente deve obedecer uma estrutura. Portanto, a questão dos resíduos não pode passar apenas pela questão da recolha e destinação no aterro. Nunca se prestou muita atenção a isto. Veja que estamos em 2025 e os problemas ambientais foram cada vez mais piorando. Então eu acho que é hora da gente fazer o reverso. Apostarmos na educação ambiental, porque é apostando na educação ambiental que nós vamos resolver o problema. Por outro lado, foi definida a implementação da tecnologia ambiental para resolver imediatamente algumas questões relacionadas às alterações climáticas. Nós promovemos o Prêmio Inovação e Tecnologia Ambiental, onde foi produzido projetos bastante interessantes que visam justamente a frear o avanço da seca e da desertificação no leste do país. Então nós temos um projeto que visa na reflorestação ao longo do canal do Cunene, tanto o canal que foi construído para reabastecimento. Temos um projeto voltado à recolha seletiva com ecopontos inteligentes. Temos projetos que visam o próprio, através do processo de evapotranspiração, poder então produzir água localmente, de maneira que os projetos ou os protótipos amanhã sejam materializados. Olhar o programa de arborização de Luanda como um programa modelo, também já refletimos, no caso de Luanda em particular, e aqui dizer que os ângulos já há alguns anos temos estado a sentir o impacto da mudança da temperatura, apesar de termos o rio por um lado e depois a outros metros o oceano. A responsável também destacou a importância da criação de viveiros em todo o país.
Poderá construir viveiros não só de plantas ornamentais, temos que olhar também daquilo que é a criação de micro-hortas. Existe o diploma já publicado em Diário da República sobre os espaços verdes, que ele já está estratificado e que também já orienta, juntamente com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, no seu plano de ação, de como é que os municípios, a nível nacional, podem plantar ou criar as condições. Nós estamos a apoiar, inclusive, com o nosso projeto Fresan no sul do país, em 3 províncias onde há realmente um problema de seca. Também é um projeto de alterações climáticas em que há investigação para ver quais são as plantas que melhor se adaptam àquele clima semiárido e também onde tem estações meteorológicas e onde fazemos furos para poder produzir em agricultura, sobretudo agricultura familiar e de subsistência, porque é uma questão também de nutrição e de subsistência familiar e que há no sul do país. Este encontro foi iniciativa da Oficina de Conhecimento, projeto criado em 2018 com o objetivo de incentivar, difundir informações e capacitar a comunidade angolana sobre diversos assuntos de interesse geral. Estamos a informar o Girassol Jornal. Tem mais no próximo bloco. Olhamos para o desporto, novidades nacionais e internacionais. E também as reflexões com o quadro Dúvidas e Certezas. Hoje com os olhos sobre o desafio do metro de superfície para a cidade de Luanda. O intervalo é breve, não saia daí. Voltamos a seguir. Até já. E ao fechar, como é habitual, à quarta-feira temos o quadro Dúvidas e Certezas. Hoje com perguntas e respostas em torno do desafio do metro de superfície para a cidade de Luanda. E é com Alberto Capitão. Mobilidade urbana. Este é um dos grandes desafios da cidade de Luanda quando se fala em transportes. É por isso que o governo optou por construir a primeira linha do metro de superfície da capital angolana. Esta iniciativa começou a dar os seus primeiros passos em 2020, a quando da assinatura de um memorando de entendimento entre o governo de Angola e também a empresa alemã Siemens Mobility. A intenção é instalar o primeiro metro de superfície de Angola, que deve sair da centralidade do Quilamba até o porto de Luanda. Entretanto, até agora, pouco se vê quanto à iniciativa deste projeto. É um meio de transporte coletivo, massivo e que permite o transporte às altas velocidades. Se é uma boa decisão, eu acredito que sim, é uma boa decisão, mas não devemos esquecer que existem outras condições necessárias para que o metro de superfície funcione de forma e faça diferença na nossa cidade. Para isso precisamos de muitas condições. Melhorar a requalificação da nossa cidade em muitos aspectos do ponto de vista urbano. Melhorar os nossos passeios, melhorar a iluminação, melhorar as condições de segurança para que nós nos sintamos seguros de sairmos das nossas casas até as estações de metro que vão ser concebidas, tendo em vista a melhoria da mobilidade urbana. Primeira fase do metro de superfície de Luanda, que deverá passar pela centralidade do Quilamba até ao porto, com cerca de 37 km², deverá custar aos cofres públicos um total de 28 milhões de dólares. Mas a questão que fazemos é a seguinte: que dúvidas existem quanto à funcionalidade e à conclusão deste projeto? Uma das dúvidas é saber como é que o metro de superfície vai funcionar com os outros meios de transportes coletivos. Nós temos muitas distorções urbanas. Muito boa parte da cidade precisa de ser requalificada. Quando falamos de mobilidade, nós estamos necessariamente a falar de movimento de pessoas que saem de um lugar para o outro e que são a prioridade. Vejamos, se tivermos alguém que vive numa Lueca, por exemplo, e queira aderir ou apanhar um metro de superfície, para sair da sua casa para a estação de metro, é o primeiro movimento de mobilidade que ele tem que efetuar. É necessário criar condições para que ele consiga sair da sua casa até a estação de forma segura. Então é necessário também fazermos o quê? Requalificação da cidade,
de tal forma que as pessoas tenham condições de sair das suas casas para as suas estações de forma segura, de tal forma que possam aderir a esses meios de transportes massivos de grandes distâncias. O congestionamento é hoje a principal dor de cabeça dos automobilistas em Luanda, uma realidade que poderá ser invertida com a instalação do primeiro metro de superfície. Se forem acauteladas todas as premissas necessárias, as pessoas consigam sair das suas casas de forma segura até as estações de metro e que essas possam servir as pessoas de forma segura, é de certeza que vamos ter uma cidade com menos engarrafamento. É de certeza que as pessoas vão passar menos tempo no trânsito. Isso são certezas que nós temos. Temos que pensar em muitos fatores que possam confluir para que a qualidade da opção do metro de superfície seja uma certeza. Estamos a terminar mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Hoje olhamos para o metro de superfície de Luanda. Vantagens, dúvidas e certezas. Para quando a funcionalidade deste projeto? Perguntas que devem ser respondidas com o tempo. E nós vemos hoje a Europa o que é em termos de mobilidade. Existe uma facilidade de se mover pela Europa. Aqui em África estamos a dar os primeiros passos. Temos aqui o exemplo da Nigéria, que o ano passado teve a sua primeira linha inaugurada. Antes da construção da inauguração do metro, eles viviam um pouco daquilo que nós vivemos hoje, que é o caos urbano, os engarrafamentos enormes. E pessoas que faziam um percurso de horas, hoje conseguem fazer o mesmo percurso em 15 minutos. Logo é um ganho. Perguntas e respostas no quadro Dúvidas e Certezas. Da semana a mais. E nós ficamos por aqui, com a promessa de voltar amanhã à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Boa noite e fique bem. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã.